bem-vindo a mais um podcast. Olá, Zico. Minha querida Dani Artigas, como você está? Tudo bem? Estou ótima. Tudo bem, hoje estou feliz, um papo bacana, porque você sabe que eu gosto de comer, né? Eu sou comilão pra caramba, Eu né? quase não gosto também, A minha né? barriguinha denuncia, né? Não adianta ir pra academia, todo mundo sabe que eu como pra caramba, gosto de fazer uma carninha. Não que eu seja um expert, mas eu gosto tipo 11h30, meia-noite, às vezes à vontade. 11h30, meia-noite? Eu gosto, daí eu faço Horário alguma bom coisinha de comer, lá. né? Com a barriga cheia, assim. Gosto, daí eu vou dormir tipo às 3 da manhã, então hoje eu quero aprender muito, né? Churrasco. Carne boa, comida boa. É bom, né? Então, a gente vai dar aqui algumas dicas, não só para quem é do ramo de gastronomia, para quem trabalha com isso, vale a pena, porque a gente vai ter muita orientação para esses profissionais. Sim. Com os nossos entrevistados aqui. E também para quem gosta de fazer uma comida boa, vai passar a conhecer mais, né? Exatamente. Para quem aprecia uma boa carne, para quem já é profissional, para quem não é, também como eu, né? Falando em comer, deu vontade, deu fome já, meu Deus do céu. Então, e na pandemia todo mundo aqui. Se descobriu também um pouco cozinheira, né? Verdade. Tinha que se arriscar na cozinha, começou a gostar, a aprender novas técnicas. Eu descobri que eu sei fazer um macarrão molho branco, até fui convidado pela Rick para fazer participar de um reality. Vou fazer um macarrão lá, vai ser bem interessante. Olha só, o miojo descobri, assim, não? É o miojo. Eu faço a parte de esquentar água, assim. Olha só, esquento. Sou muito bom em esquentar água. Muito bom esquentar água. E tem um lance que eu descobri, é uma chaleira, algo assim, inovador. Você coloca a água, quando ela ferve, faz... Cara, eu não Aquela imaginava. mais irritante, assim, pra te avisar, né? Cara, é senão sensacional. Nem isso você ia saber. Não sabia. Eu falei, que ficava borbulhando. Eu falei, o que é isso? Eu falei, ferveu, já tá na hora. Um grande conhecedor, então vai trazer muita informação, você, né, Zico? Não, eu trago. Hoje eles vão aprender muito comigo Ainda também. bem que os convidados aqui vão nos salvar. Tomara. E estamos aqui hoje com o Tiago Ferreira. Que eu falei que parece nome de programa da Amy, né? Programa Tiago Ferreira. A sua manhã aqui. O horóscopo do dia. E sai a musiquinha no final. Não, assim. É isso, vai ser doido. A gente já tem um programa para ele aqui para gravar. Vamos, podcast, Tiago Ferreira. E o Tiago, ele é do ramo de gastronomia, ele se descobriu no ramo da gastronomia recentemente, ele é formado em educação física, foi preparador físico do Coxa. Mas tá no sangue dele ali, no açougue da família, já há mais de 30 anos. E ele não só entende dos cortes de carne, mas como ele trouxe muita inovação pro açougue, nos cortes diferenciados, não para de fazer curso, de se envolver no meio aí a nível nacional, a buscar mesmo mais informação, e começou a virar meio blogueiro, porque daí ele começou a dar receita na internet, fazer musical, toda aquela tudo. confusão, assim, virou blogueirinho, né? Tendência, né? Tendência, Tem sabe o que que fazer, entrar, vira né? blogueiro, né? Blogueiro, verdade, mas isso, cheio de fundo musical não é assim, bacana. hoje em dia blogueira tem que conhecer mesmo, tem que saber do que tá falando, porque senão vai ser só mais um. Só mais um, exatamente. Para se diferenciar, tem que saber o que tá falando com propriedade, né? Propriedade, exatamente. Ele faz muito bem. E trouxe um convidado também, né? Uma pessoa Um convidado muito especial que maravilhosa. veio de São Paulo. Caraca. Ele é um cozinheiro com mais de 15 anos de experiência. Já Até trabalhou com os Jacaré. 5 minutos! Daqui a pouco vamos chamar ele. Que absurdo é esse? O que tu tá pensando, Thiago? Apresentar esse prato. E ele está aqui. Quem está com a gente hoje? Ele gosta de comer. Ele vai fazer um prato para nós aqui. É o Renato Zucchi Vezoni. Um nome bonito, né? É nome de Esse não tá programa de rádio. Não, esse não dá. Esse é nome de gente importante. Parece ser entrevistado ao Mauri Júnior, né? Hoje estamos recebendo o Renato Zucchi Vezoni. Festa linda! Né? Nome de rua, né? Nome de rua. Nome de rua, né? Gandini. E hoje um grave acidente na rua Renato Zucchi Vezoni. Infelizmente não tivemos vítimas, mas a rua Thiago Zucchi Vezoni ficou interditada. Na rua. Vira direita na rua Renato Zucchi Vezoni. Você errou, volte. Coisa chata que é essa vozinha, né? Nossa, é demais. Eu gosto daquela assim. Radar reportado à frente. Porque do nada chega uma voz de homem, né? Começa a vozinha da menina. Porque daí é mais sério o negócio. Aí o bicho tá pegando, né? Daí, tipo, radar reportado à frente. Nossa. Doideira, né? Mas, enfim, hoje eles vão falar dentro de radar, né? Também. E o Zucchi vai explicar pra gente a diferença de cozinheiro e chefe. Porque todo mundo fala chefe. E eu ia apresentar ele como chefe.
Aí ele, não, como cozinheiro. Mas E... ele vai Olha aí. explicar o porquê. Vai dar um pouco de polêmica isso, tá? Olha os Que eu- paradigmas. Vai. Que alguns chefes aí vão ficar meio chateados, Todo né? mundo se intitula Alguns chefe, né? De trabalhar na cozinha, mas ele vai. Vou vai chegar em alguns explicar lugares, pra gente. vem aqui, cozinheiro, vem aqui. Eu não cozinheiro, não mas falar. Mas eu não vou te falar, tá o cara tem que ter diminuindo. orgulho quando você fala isso. O problema é que as pessoas têm vergonha. Exato. É, né? Entendeu? Porque a essência do cozinheiro é muito mais bonita do que as pessoas imaginam, cara. Olha aí. A gente falou- Olha que emoção do Que legal, hein? radialista. Não, o programa Tiago Ferreira começou bem. cara. Que signo que você é, Zuki? Escorpião Você- com o que- Sagitário. O que nós temos aí? Sagitário. Período bom para um bom corte do Angus, né? Lua e Angus. Do Angus, ascendente Ancho. E Antio. E o Zuki, ele trabalhou em 2 restaurantes lá em São Paulo com guia Michelin. Sim. Ah, é? O bicho é Nos chique. conte. Seja bem. Vamos lá. Imagina a experiência que ele tem e hoje ele está aqui em Campo Largo prestando uma consultoria ali no açougue do Thiago. Então imagina a experiência, o conhecimento, porque ele é um estudioso também de diferentes culinárias, de preparações. Então ele vai agregar muito e principalmente eu acho que para quem trabalha nesse ramo de gastronomia, olha, é fundamental escutar o que ele tem para dividir aqui com a gente. Obrigado pela oportunidade. Imagina, sejam A bem-vindos cidade vocês toda, dois. na verdade, que a acolhedora, Thiago, que a gente teve a oportunidade de conhecer em eventos também. Logo de cara, um baita evento, né? Para 6.500 pessoas. E daí surgiu essa amizade. É um super profissional. Ah, foi nesse evento de churrasco que vocês se Na verdade, a conheceram. gente se conheceu numa viagem que eu fiz com meu pai para São Paulo. E a gente foi a primeira vez que fui visitar um bar que tava na época, bomba até hoje, mas na época tava bombando nas mídias, se chama Underdog. Mudou agora o nome porque tem várias polêmicas, né? Aham. E eu fui conhecer lá com meu pai, que é um lugar totalmente underground, assim, né? Total, Zuki. E o Renato, nessa oportunidade, ele trabalhava no açougue do Underdog. Então, tem o bar e na frente do bar tem o açougue deles, que é a carniceria deles, né? Que é um bar bem estilo argentino. E daí a gente conheceu ele lá e tal, tava eu e meu pai nessa oportunidade. A gente foi super bem atendido por ele lá. E na saída, meu pai falou bem assim, isso foi em 2019, 19, março de isso. 2019. Meu pai falou, cara, esse cara ainda vai trabalhar com a gente. Do nada, Olha meu pai só. falou isso. Palavra profética. Meu pai falou, e eu nunca vi meu pai falar isso. Mas ele Pai não falou falou assim, assim, vai vir uma pandemia, ele vai ficar sem emprego, ele vai ser obrigado a ficar Campo Ele falou, cara, esse cara ainda vai trabalhar com a gente. E daí foi indo e tal. E daí, numa oportunidade de um evento chamado A Churrascada, em São Paulo, que é um dos, se não o maior evento de churrasco, festival de churrasco do Brasil, ele ia ser um dos chefes de estação da churrascada, dentre quantos chefes que tinha? 74 chefes. 74 chefes, ele era um dos chefes churrasqueiros, dono de uma estação, né? E nessa oportunidade ele me convidou para ir trabalhar com ele lá, cara, de forma voluntária mesmo, né? Porque é assim que funciona, né? E eu fui, cara, porque já era a minha vontade, isso aqui é muito difícil você entrar nesse meio. Se não tiver contato, não tiver amizade, esquece, não entra. E daí, a partir daí, a gente tornou uma amizade legal aí, cara, sempre trocando ideia. Ele me ajudou muito via online aí, com algumas receitas, com algumas ideias no açougue. E a gente já estava aí nessa conversa fazia um bom tempo e agora deu certo a oportunidade de trazer ele aí e colocar em prática várias coisas que a gente está bolando. E logo os campolarguenses vão ter acesso aí a produtos bem Olha, que legal, a gente quer saber interessantes. dessas Sério? novidades aí, não pode Isso é esconder bacana, o jogo. Algumas coisas nós vamos contar, algumas coisas... Sério? Isso é bom. Porque o Zucker, ele se intitula também pesquisador gastronômico. Exato. Quando fala pesquisador, você vai em busca de novidades ou algo que já tem e aperfeiçoa? Como é que funciona? Das duas formas. Das duas formas. Né? Quando a gente se inicia na cozinha e tem aquele receio do que a gente é capaz de fazer, a gente costuma sempre replicar receitas até chegar um ponto que você domina as técnicas e você passa a criar suas receitas aproveitando dessas técnicas do seu repertório. Mas o que sempre me encantou na cozinha foi a parte da ancestralidade da gastronomia, né? Essa pesquisa ligada aos povos e os costumes, a parte folclórica, as técnicas de fogo. Então, eu venho da cozinha tradicional com formação francesa e mediterrânea. Oui. Né? Passei pela cozinha asiática com um foco
na cozinha japonesa, que é uma paixão, a cultura deles como um todo, né? Pela excelência, pelo primor que eles buscam, pela arte. E até que pouco tempo depois começou, falando aí de 10 anos atrás, essa evolução no mercado da carne, da genética, dos rebanhos, né, bovinos, suínos, a maneira de consumir e aprender a comer carne, como aconteceu no vinho também, né? As pessoas, os brasileiros Vinho, cerveja. Né? Cerveja também. Né? O brasileiro começou a aprender a apurar o paladar, teve mais poder aquisitivo para viajar e com isso daí ser um público mais exigente também no consumo oferecido nos restaurantes. E começaram os festivais de churrasco, aproveitando dessa onda toda da evolução da carne, né? E com isso eu comecei a me aprofundar mais nas pesquisas do uso do fogo. E aí técnicas, por exemplo, usadas em campos de batalha na Segunda Guerra Mundial, por outros povos e povos mais distantes que a gente não tem tão documentado em livros ou materiais de fácil acesso, né? E isso só o tempo que permite a gente, pouco a pouco, garimpar. Então, um trabalho meio que da arqueologia gastronômica, né? E você falou de fogo ali, a gente hoje tem o patrocínio da Que Carvão, e eles têm 8 embalagens diferentes, assim, de carvão, não só que varia em questão de quantidade, mas também tipos diferentes de carvão, que é para funções diferentes, né? Exato. Então, para mim, eu não conheço também, muito, mas para mim carvão era carvão. Carvão é carvão. Mas aí eu Tem fui isso, ler né? mais sobre a Que Carvão e eu vi, assim, que tem... Aí tem o Premium, tem o do não sei o que lá, que é para um tipo de carne. Então, assim, o que é essa diferença que você fala que você estava estudando sobre o fogo? Vamos aproveitar e já vamos conversar sobre isso, né? O que o carvão faz de diferença? O que o fogo faz de diferença na carne? Por exemplo, os americanos eles têm o costume de usar o que eles chamam de brick, né? Que na verdade, uma espécie de massa de carvão compactada, prensada, mas que confere uma caloria diferente do que a gente prefere usar, principalmente aqui na América do Sul, falando aí dos costumes dos povos dos Pampas, né? Então, pegando o Rio Grande do Sul, Argentina e Uruguai, que é onde a gente tem mais influência. Mas além da caloria, o sabor que a gente confere à carne, associando carvão à lenha de defumação, né, que no meu caso é uma preferência, tem gente que prefere só assar com carvão. Eu acho muito A melhor, lenha dá um saborzinho a sem mais, dúvida, né? Porque a gente tem o costume muito de trabalhar com a madeira de árvores frutíferas e cada uma com sua particularidade. E aí a gente começa a brincar com os diferentes biomas do território brasileiro, né? A gente costuma dizer que a lenha é um tempero, né? Pra carne. Exato. Dá um sabor diferente mesmo. Porque uma coisa é você Mas trabalhar... não é o costume, né? Não é o costume. Na verdade, a gente usa a lenha aqui, Dani, de uma forma errada. A gente usa a lenha para fazer fogo. E a lenha, teoricamente, para a nossa linha de preparo, a gente usa a lenha para dar sabor para a carne. Mas daí primeiro você faz o fogo com o Porque carvão e depois a lenha? o carvão ele gera até o dobro, ele gera até o dobro de caloria que a lenha gera. E a gente precisa de calor para assar a carne. Né? A gente controla o ponto da carne, as texturas da carne com calor. Então a gente sabe que tal carne precisa de uma caloria X. A gente usa a caloria, a gente vai controlando com o carvão. Com a lenha você não consegue ter muito esse controle. Em casa eu vou levantando a grelha, cara. A lenha vai fazer fogo, vai fazer muito fogo e vai fazer fumaça. Então a gente usa a lenha mais para isso, para defumar, para dar sabor para a carne. Mas em que momento ele coloca a lenha? Aí depende muito da proteína, entendeu? Depende muito da proteína, depende muito do preparo que você está fazendo, quanto tempo de fogo você vai utilizar. Mas depois o Zuki pode dar a opinião dele, eu costumo usar a mista, né? Eu gosto de fazer o fogo primeiro com carvão, aquecer bem a churrasqueira e depois eu vou colocando um pouquinho de lenha aos lados só para dar uma defumaçãozinha na carne mesmo. A receitinha para quem está começando no universo dos assados é a gente começar 45 minutos de antecedência com o fogo no carvão, deixa eu formar aquele braseiro. Isso. E aí já começa o primeiro diferencial do que a gente tem como costume aqui no Brasil, que sempre foram aquelas churrasqueiras de casa bem fundas e que era necessário chama alta, né?
Hoje a gente usa mais a churrasqueira no estilo parrilha argentina, né? Ou parricha para os mais puritanos, né? Porque vai ter argentino aí ouvindo, né? reivindicando, Só não me fala em parrilla, né? Parrilla, né? Aí tem se você está na Espanha, parrilha, ou se está na Argentina, parricha, aí essa diferença é igual paella e paecha, né? Ah, olha só. Olha aí, mais uma aula. Além de tudo, ele fala as outras línguas. Não, ele É um poliglota, né? quando ele começou a passear ali, eu fiz na França, eu fiz engana. no Japão. Quando ele foi, eu pensei, cara, tomara que não tenha ido pra China, porque como o açougue é perto da casa, e eu tenho York. Ai, daqui a pouco já era. Teu Melhor não correr esse risco, né? Se ele tivesse especialização na China, eu já ia ficar preocupado. Quase Passou ali na Meu frente, já Deus era. do céu. Mas, e o sal? Eu vejo em vários eventos o lance do sal. Cara, esse dia eu tava lá conversando com o pessoal, fazendo a carne lá, de repente, falou, não, o sal você coloca no final. Pega, assa e salzinho. Mas aí eu vejo outras pessoas que colocam o sal antes, depois só bate. O sal, como é que é o sal na carne? É um mistério para quem não sabe, né? Porque você não fica olhando, antes, depois, pode ser, é opção, não é opção, é válido, não é válido. Tem um assunto bem polêmico, assim, né, Zuki? Porque assim, Zuki, antes de qualquer coisa, não existe jeito certo e jeito errado de fazer. Ah, o certo é fazer. Entendeu? O certo é isso, é fazer churrasco. De E qualquer jeito. Convidar a gente. O certo é fazer e convidar a gente. E comprar no São Joaquim. Só que assim, tem várias linhas, né, e vários pensamentos em cima disso. Só que algumas linhas, a ciência meio que prova que realmente funciona, né? Então assim, hoje o sal grosso é muito pouco utilizado para carne de grelha. Porque, teoricamente, é um sal com, com os grãos maiores. E aquilo aquele você não entre consegue... fino? Oi? É aquele entre não, fino o sal que- grosso é o sal grosso mesmo. O sal entre fino é o sal grosso moído. Mas né? esse que estão usando mais. E esse estão usando mais, que é o sal de parija, né? Que a gente fala. Que é um sal que a gente consegue fazer uma distribuição dele de uma forma mais uniforme em cima da carne. O sal grosso não, fica aqueles pingos de sal e ele não derrete 100% na grelha. Então, quando você vai comer, você sente aquela pedrinha ali, é um negócio que não é tão confortável para você mastigar. Bom pros dentistas só. Então, eu vou falar um pouco dessa parte, e o Renato vai falar um pouquinho sobre colocar o sal antes, depois ou durante, que é uma parte que ele manja legal também. Só que hoje, assim como tem vários tipos de vinho, vários tipos de carvão, a carne não é mais carne, carvão não é mais carvão, são várias coisas, o sal é a mesma coisa. Né? Porque hoje a gente tem o sal grosso, sal entre fino, o sal fino de cozinha, né? O sal do Himalaia. O sal marinho, o sal do Himalaia, aí tem o sal do Flor de Atacama, sal. flor de sal. Né? Tem aquela pedra de sal também. Pedra de sal, É uma que doideira. para mim isso é o maior desperdício que existe, né? Porque você leva aí 1 hora para assar uma fatia de picanha. Nossa. Então você desidrata a carne praticamente inteira ela e você não consegue dar o ponto que você gostaria nela, né? E sem contar que para limpar aquilo lá Acho que a pedra de sal não emplacou muito mesmo, não, né? não porque é muito trabalho para você assar e muito trabalho para você limpar. Então não faz pelo muito sentido. E não custo faz também, muito eu sentido, é acho, muito né? caro. Né? E a flor de sal é, digamos assim, é a rainha do sal, né? É um produto que a gente não usa para cozinhar, usa para Tem que jogar finalizar assim. pratos, né? Daí tem uns que Tem que jogam jogar assim, né? E, parece e um assim cisne. também, a flor de sal original é a flor de sal vinda de Maldon, da região de Maldon da Inglaterra. Né? Essa é a flor de sal verdadeira, que é um floco, eles são os flocos, né? A primeira raspa das salinas, essa é a flor de sal, é o sal mais puro que tem. Então, aquilo lá você coloca na boca, ele derrete na hora, assim. Então, por isso que a gente usa isso só para finalizar os pratos, né? Mas também é algo que é difícil de você usar, a gente não vê tanta gente utilizar, porque você tem que saber usar a flor de sal também. Mas o sal de parrilha aí hoje é o sal Senão, às vezes parece que a mais flor de sal indicado. ela não salga tanto, né? Exatamente. Ele não é Exatamente. agressivo, né? Você não sente ele agressivo nas papilas gustativas, né? A gente tem na língua uma série de papilas. Só que eu vou pedir pra você vir só um pouquinho pra Vamos frente. lá. Isso aí. Eu vou me afastando. Obrigada. Ou puxa aqui, ó. Puxa, isso, fica Sabe mais que às perto, vezes fica a mais gente vai confortável. relaxando, né? E Ele vai quer dar uma deitando. listada, entendeu? Acho que tá fazendo ele trabalhar muito, daí ele deixa eu dar uma descansadinha aqui enquanto eu vou falando, tá? Tipo na rede, né? É bom que ele tá
uma relaxada E é um aqui charme, no né? É um programa, charme. Eu né? queria fazer isso, eu não consigo. Eu caio, tipo, eu queria ter esse negócio, mas eu caio, porque eu sei. A postura da É, pessoa, é um elegante, charme. né? A culinária francesa, é outro nível. É outro nível. Quem sabe um dia você chega lá. Não, vou tentar, vou aprendendo aí, vamos ver o que dá. Mas olha a barba dele, velho. É uma coisa linda. Ogro, né? Não, Mas ele morre de inveja disso. Eu tenho, porque eu fiz implante capilar e o próximo é barba, eu quero. Tipo. Depois você me passa o contato, porque eu tô começando a precisar. Sério? É que Olha tá que muita beleza. força aqui, ó. Tira a energia aqui da... Eu queria aproveitar a deixa que o Thiago fez aí sobre a pedra de sal, que a gente precisa começar a ter um olhar mais cuidadoso em relação ao que a gente consome, sobre o extrativismo, né? Porque tem essa beleza, tem essa propaganda toda que é feita pela salubridade, ter a quantidade menor de iodo, tudo isso são pontos positivos em relação aos tipos de sal, né? Só que a gente não pensa em como isso é extraído e os malefícios que isso traz para a região da onde vem, né? Falando aí do sal do Himalaia. E o tipo de mão de obra que é utilizada para isso, né? A mesma coisa que o cacau, né? A gente adora o chocolate, mas a gente não sabe que tipo de mão de obra é utilizada para que esse cacau de extrema qualidade chegue até nós. E muitas vezes a gente está falando aí de mão de obra escrava, né? Nossa. É um assunto... a gente só quer saber de comer e não pensa Exatamente. que é bem polêmico, né? Eu hoje prefiro não usar o sal do Himalaia por essas questões mesmo de alteração topográfica da região, não tem necessidade disso, né? Acho que o legal é trabalhar com a flor de sal mesmo, que é feita uma coleta de forma menos agressiva para o meio ambiente e está mais próximo da nossa realidade para poder ter pelo menos o que a gente chama de rastreabilidade, né? Quando a gente fala em carne, hoje está muito em voga essa questão da onde vem o animal que você consome, né? Porque as pessoas têm a mania de achar que o animal nasceu ali aquele filé nasceu na bandejinha de isopor, né? E foi uma vida que foi tirada para nos alimentar, para termos o prazer, né? E então essa preocupação de toda a cadeia de manejo do rebanho, desde o nascimento, né, até o abate, manipulação pelo açougue e o consumo, o que a gente dá o nome do campo à mesa, ou farm to table, né, o hashtag farm to table, que é mundialmente já falado, comentado, que permite a gente rastrear a procedência e como o que a gente está consumindo é trabalhado. Então, a questão do sal, eu gosto de enfatizar bastante pelos cuidados, né? Assim como o gado também. Então, mas, afinal, o sal, você coloca antes ou depois? Eu prefiro... eu prefiro Se for o sal do Himalaia, eu prefiro que não coloque. Eu prefiro trabalhar na hora que eu descanso o steak na grelha. Para ele não ficar sangrando, que também tem isso, né? Esperar 1 minutinho, 2 ali, para depois ele comer. começa a ter aquele processo que as pessoas falam selar, né? Então, enquanto ele está acontecendo esse processo de ganho de temperatura, ele está absorvendo o sal, né? Porque tem o quê? O relaxamento das fibras, né? E aí passa a ter a absorção melhor do sal. Eu não coloco antes por um motivo específico, que é desidratar. Desidratação. Desidrata, né? Fica seca, fica aquele troço branco ali. né? Isso, exatamente. Que é um E daí, nesse costume. tempo de espera, consegue pegar bem o sal. Nesse tempo que ele está sendo preparado, dependendo da espessura do steak, do filé que está ali, né? Se a gente for falar de um bife de chouriço, né? De um ancho que tem aí... De chouriço, ó, tem Chouriço até... ali, né? Eu falo, dá um chouriço ali. O Thiago fala chorizo. Chorizo. Obrigado, Thiago. Vamos chegar lá no açougue agora pedindo assim, chouriço. A gente está falando de um steak de 3 dedos de espessura, né? Um filé alto, e aí são 7 minutos e meio mais ou menos de cada lado, né? Pro Lula é uma dificuldade, pedir um 3 dedos, né? Pro Lula. 3 ainda dá. Três de baixo, né? Aí dá vira 2. Não dá. É difícil, né? Eu vi 3 dedos. Aí o cara falou, não dá. Mas 3 dedos é o ideal, então. É como os argentinos e uruguaios consomem, né? Aqui no Brasil não tanto, porque o brasileiro ele não tem paciência em assar carne.
É, não curte Não. a É que todo vibe. mundo tá Não, ele desesperado não quer já comer. em cima do, É isso aí. do É exatamente churrasqueiro isso. ali, Criançada, assim, mãe, que dá avó, dó. morrendo As de pessoas fome. não têm paciência Deixa eu em mandar um fazer abraço pro Matheus. o processo inteiro. O Matheus pode, né? Vou mandar um abraço pro certeza. Matheus, porque ele é, Esse ele é o churrasqueiro oficial Esse da é. minha casa. Esse é de ele, verdade. ele é o que mais assa Esse é de churrasco da minha verdade. Esse assa carne de Sério? verdade, cara. Pô, Mas, Mas- fica todo mundo em cima buzinando no ouvido dele, Isso aqui, coitado. isso aqui é, então, e é interessante A mãe você falar fica com dele, sono, pega um pedacinho pra ele. O que pai esse quer já dormir. é o estilo, ele é gaúcho. Gaúcho, é. Então, o estilo dele é diferente, o estilo dele é espeto. Um abraço para os gaúchos. Só que assim, hein? assar carne espeto Nada, realmente... mas ele tá fazendo bastante. Agora, ele, né? ele, Mas ele quando ele já- veio pra cá, já era veio- só no espeto. É, mas já agora se E mudou assim, com as bandas de carne. e na minha opinião, uma das técnicas mais difíceis de ser preparadas é a carne de espeto. Sim. É, Por mais isso que o curta. gaúcho, porra, nesse ponto os caras são São fera, são né? muito fera. Porque é muito difícil você acertar ponto fazendo carne no espeto. Que a gente Né? tem E uma na outra- altura que eles fazem, né? Exatamente. Eles sempre trabalharam com fogo, com chama Isso. alta, né? E aí a gente volta de novo à história do carvão e da lenha, né? Com o espeto, que a gente tem que pensar que é um condutor de calor para a parte interna da carne. Ah, sim. Enquanto a gente não trabalha com espeto, só com a grelha, né? Ou então a cruz, quando é o animal inteiro, né? O cordeiro patagônico, ou o costelão janela, a gente não tem algo de metal conduzindo calor para a parte interna. Sempre vem o calor irradiado de fora para De dentro. fora para dentro. Né? Cocção longa, a não ser que seja um filé, como nós estávamos falando, que aí a gente precisa de potência de calor. E aí sim, um excelente carvão, né, é muito importante para E conferir. se o carvão não for bom e ficar aquela coisa que demora mais, ou o ponto do fogo não acertou, aí fica aquela carne dura. É que atrapalha o processo, né, Dani? Não vai chegar no calor que você precisa para fazer aquela crostinha, para acertar o ponto da carne. E, teoricamente, ela vai cozinhar a carne, né? E você vai ter um consumo Porque vai muito ser um maior de processo mais matéria-prima. lento, Sim, ela vai cozinhando sim, por dentro. E ela fica um pouco mais firme, a carne, né? Dependendo da carne, vai ficar. Mas Dependendo os da carne, gaúchos vai já têm essa técnica de tipo de lenha, para manter o sabor da carne. O gaúcho já vem disso, Sim, de herança sim, deles. sim, Ó, sim. esse tipo de carne, esse aqui, nós vamos fazer esta lenha, barro e tal. Eles já têm essa cultura já da antiguidade deles, dos povos. Eu não sei se eles ali da mensuravam divisa a com o Uruguai. qualidade da lenha, né? É esse o ponto, né? Usava-se lenha, mas não o tipo de lenha que a gente usa hoje. A preocupação em usar principalmente a lenha de árvore frutífera é porque muitas das madeiras que a gente encontra, elas liberam uma resina que, exposta ao calor, ela se torna tóxica. Então a fumaça tem que ter passa a uma ser, própria. imprópria para consumo na carne, né? E aí a gente tem, né, os diversos tipos de frutíferas no território brasileiro. Então, o que é mais característico da região sul é o nosso pecan, que confere um sabor incrível, e para a gente lá em São Paulo é raro de conseguir, né? Então, lá nós temos muito macieira, laranjeira, a jabuticabeira é proibido, mas ameixeira, goiabeira... Não é só pegar, então, uma lenha ali. Não, até porque cada lenha vai ter... Ela tem o cerne, né? Que é a parte interna dela ali. E cada lenha tem um tipo de cerne. Tem algumas, então, assim, que em 10 minutos consumiu a lenha inteira. Às vezes vão pegar uma do mesmo diâmetro, né? Uhum. E uma lenha um pouquinho mais dura, né? Não vamos entrar nos nomes das lenhas, ela vai ter uma durabilidade maior. Imagina um nó de pinga, né? Ficou a vida inteira, né? Exatamente. Aliás, Ó, esse ponto que você tocou é importante porque o nó de pinho ele é excelente para quem tem a Lareira, lareira né? em casa, né? É. Então, quem vai para casa de campo ali no inverno e quer ter... É essa aí. É essa daí. Porque Porque ela dura muito tempo, né? muito, pela resina que ela tem também, entendeu? E é tóxica ou não? Essa é extremamente tóxica. Olha aí, quase que eu tava fazendo com esse Quase tava matando a família É, já. tipo, ó, 15 amigos, então, nó de pinga. Nó de pinga. vamos Não matar assa o seu marshmallow no nó de Fazer o pinho. genocídio em casa já. Vamos fechar a janela. Mas devem fazer muito sem saber, né? Com Sim, certeza, infelizmente, sim. Né? E aí tem essa outra questão, né, da carbonização e da defumação, né? Então, quando a gente coloca uma lenha próxima ao carvão, eu tenho o costume de umedecer um pouco a lenha que eu quero usar para defumar, por ela não ter combustão imediata. Por quê? Eu não quero que tenham partículas que acima de 200 graus centígrados, a gente está entrando numa parte de físico-química da história, Caraca. mas que é importante para a salubridade do consumidor, né? Que elas passam a ser cancerígenas.
Essa é a grande verdade, né? Então, assim, não é só fazer por fazer, Claro. né? Mas as partículas ficam em suspensão, descansam sobre o alimento que está sendo preparado. Isso fala principalmente quando as pessoas usam aqueles tambores de defumação americanos, chamado pitch, né? E a gente estava falando sobre o Texas antes de começar, e essa região ali do sul dos Estados Unidos, do Texas, é muito forte nisso. Então, são carnes que ficam dentro desses tambores por um longo período, falando de 10, 12 horas, dependendo do corte, e saem desmanchando, literalmente. Então, se a pessoa não sabe trabalhar com esse equipamento, essas partículas ficam por essas horas todas circulando e sendo depositadas sobre o alimento, né? E aí é muito mais perigoso do que um steak que você faz ali em 15 minutos, né? Frente e verso. Vamos falar isso aí. né? Frente e verso. E o ponto, né? Porque a gente vai em churrascaria e fala, quero no ponto. Mas eu nunca sei, ele traz, eu como, nunca sei qual que é o ponto, qual que não é o ponto. É o ponto para mim, pode ser o ponto para outro. O meu ponto é mal passado, o ponto do outro é mais ponto e passado. vem meio sangrando, assim, né? O ponto. Qual que é o ponto? É mais um pouco mais sangrando, menos sangue. Porque não é sangue, né? Aquilo é uma... É um... Aquilo é mioglobina, né? não é sangue. O pessoal fala O sangue, sangue, não é assim, ó, sangue. essa é também outra coisa que o pessoal fala muito hoje. O sangue do animal sai só na hora do abate do animal. Na hora que eles fazem o sangramento do animal, esse é o sangue. O que fica ali é água e mioglobina dentro da fibra muscular do animal, né? E, inclusive, esse é um dos pontos que a gente deixa a carne descansar, sabe, Dani? Porque quando como 80% da fibra do animal é água, a água quando entra com calor, o que ela faz? Ela entra em ebulição. Então, a água, né, o steak está aqui, a carne entra em ebulição, ela começa a subir. Assim quando você ferve a água numa chaleira. Né? Então pode ver que a superfície fica com um pouquinho de sangue. Então, eles falam quando subir a água, você vira o steak para você, a carne para você fazer do outro lado. Então, quando você vira, daí faz o processo inverso, né? A água que estava em cima vai para baixo e a de baixo vai para cima. Então, a gente põe ela para descansar justamente para isso. Como as fibras fizeram uma vasodilatação, eles abriram com o calor, a gente precisa deixar o suco da carne ali, né? A água da carne voltar para as fibras fecharem mais um pouquinho para você cortar e não fazer aquela, né? Sujar toda... E você desperdiçar o suco da carne, o sabor da carne. Então, tudo isso não é... é frescura. Não é frescura, cara. Sim. Vale as pessoas fazerem o teste em casa e ver. Você sente diferença? Porque você vai, às vezes, em um restaurante e fala, pô, cara, essa carne tá tão suculenta, por que ela em casa não fica? Justamente por isso, porque o cara usa técnica para fazer. Né? E o cara tem paciência para fazer. E você tá com paciência para esperar. O dinheiro que você tá gastando é o mesmo, claro, né? Você exatamente. já comprou a carne ali. Exatamente. Então, só tem E a gente bate muito na tecla hoje, Dani, com o preço que tá a carne, todos os alimentos, principalmente a carne, eu prefiro comer menos, mas comer melhor. Exato. Entendeu? Porque, vamos dizer assim, o ruim também tá caro. O ruim tá caro. O ruim tá caro. É o mais simples. O mais simples tá caro também. Então, eu prefiro economizar um pouquinho na quantidade, mas ganhar na qualidade. Até porque o brasileiro é o maior produtor de carne do mundo, porém o maior produtor de carne ruim do mundo. Porque a gente produz, ruim que eu digo assim, velocidade, é commodity. Assim Commodity. Então você não consegue dar qualidade para tudo que você produz. É impossível. As melhores carnes são argentinas e uruguaias ou não? Não é mais. Hoje a carne brasileira é uma das melhores do Brasil, se não a melhor. Só que o problema é que o nosso volume é muito grande. E o brasileiro, agora que ele está aprendendo a comer carne, o brasileiro é um dos maiores, um dos povos que mais desperdiça alimento no mundo. Você tá no mundo. É só você ver numa churrascaria o tanto de carne que você descarta. Porque o cara está usando um produto de baixa qualidade. Né? Nos restaurantes o cara está usando um produto de baixa qualidade achando que ele está economizando, mas ele não está economizando. Porque ali você podia tá comendo 300 gramas de carne e você está pegando 700 gramas. Porque a metade você joga fora. Isso. Aí tem aquele nervo, daí tem aquele colágeno que não derreteu, que fica uma borracha na boca. E a pessoa vai deixar no prato. Você vai descartar, você está pagando o rodízio, você vai pegar e você vai comer só o que te interessa. O enquanto você não está satisfeita, você está pedindo mais, Exatamente. Exato. Então, enquanto a gente não mudar essa cultura do que o menos é mais, cara, a gente vai ficar remando contra a maré e sempre vai ficar caro. O churrasco sempre vai ficar caro. Cara, e esses bois aí, tem esse japonês, tem umas carnes nobres aí, eu até vou, né, logo o nosso São Joaquim vai estar
no mesmo nível, já está no mesmo nível, mas eu sou muito amigo do Márcio Cananda, da Bull Prime. Sim. E esses dias eu até brinquei com ele, eu cheguei lá, olhei, tava fazendo um evento, falei, vou levar uma bandejinha dessa, foi R$90. Pô, eu gostei desse troço aqui. Mas... Aí fui passar a 900, aí eu achei chato. Né? Achei chato dizer não, né? Daí Zico! Parcela em 12? Você faz um carnê, eu sou de Campo Largo, você faz um carnê. Faz um carnezinho aqui, venho toda semana aqui, pago por 900 pila. Ele falou assim, eu pago barato, tô indo, porque esse carne, não sei o que, um japonês, não sei o que lá, uma bandejinha. Ela falou, você tá doido? Que carne é essa, esse boi japonês? Até, como é que é o nome? É Wagyu. Isso. Então, assim como a gente estava falando, né? Hoje não é só carne, né? A gente tem várias frentes, né? E uma delas, né, que faz a separação das diferentes tipos de carnes é a raça, né? E o Wagyu, que sai o Kobe Beef, né? Isso. Não coube no meu bolso. Não coube no meu bolso, exatamente. Não coube, acho que não coube. Realmente é uma carne. Ele falou assim, coube no meu coube? Eu falei, não coube. Vai ficar pra próxima. São as raças, né? Então hoje a gente tem aqui no Brasil, a principal é a Nelore, né? Nelore. Que é o animal que teve uma adaptação geográfica melhor no Brasil, porque aguenta vários tipos de temperatura, tem uma resistência maior a carrapato, a parasitas. E hoje uma carne que ganhou muita força é a carne Angus, né? O Angus. Mas ao mesmo tempo que ganhou força, ela perde força pela boicotagem que fazem, né? Porque você vai hoje, que eu sei, em Campo Largo, apenas 2 açougues trabalham com carne certificada Angus, que é esse selinho aqui, ó. A carne para ser Angus, ela tem que ter essa certificação. O que é a certificação Angus? Esse pessoal aqui, eles vão no frigorífico, eles pegam toda a parte genética do animal, eles vão ver o sangue do animal, do pai e da mãe, né, daquela carne ali, ver a porcentagem de grau de raça Angus. E daí eles vê pela carcaça, também pela seleção da carcaça, eles vão lá e eles carimbam a carne. Falam, essa carne você pode vender como Angus. Essa carne você não pode vender como Angus. Então, assim, hoje só tem 2 frigoríficos no Paraná. É tipo Angus? Será que tem isso? Não, é a raça Angus. Não, mas essas que não são certificadas. O pessoal vende como carne. Não, essa aqui é Angus. Mas você chega lá e fala, cadê a certificação? Não tenho certificação. Falei, então você não pode vender como carne Angus. É interessante, você não pode. Que isso... Entendeu? E o que faz a diferença, se a carne é Angus ou não? É que assim, é uma certeza, uma segurança que está levando uma carne que a chance dela ser de baixa qualidade e ser, né, ter uma rigidez maior é muito pequena. É uma garantia que está levando carne boa. Que está levando carne boa. Igual posto com bandeira branca e de bandeira. É mais ou menos nesse tipo lado. um falsificado, entendeu? né? Você Tipo entende? falsificado. Não é um Angus, mas esse aqui é um Vangus. É quase um Nike, quase um Adidas. Exatamente. Sabe assim, tem carne boa que não é Angus? Óbvio que tem, várias. Sim. Mas o cara não pode dizer que aquilo é uma carne Angus. Porque ela não tem certificação. Entendeu? Então eu vejo muito açougue aqui, não, eu vendo Angus. Então assim, um toque eu dou. Tem que ter a certificação. E a certificação, geralmente, essa carne ela vem com certificado, né? Dizendo o nome do pai e o nome da mãe, com quantos meses o animal foi abatido, o nome da fazenda que o animal foi abatido. Começa a chorar de ver a carne com o nome do pai, da mãe. Assim, Isso agrega muito valor. Isso agrega muito valor ao produto, porque realmente você sabe o que você está comendo. Entendeu? E essa é a ideia. Você saber o que você está comendo. Sabe? Você está alimentando a tua família. Do selo que o Thiago apresentou, porque no Brasil a gente não tem selo de certificação de origem em relação a tudo que se consome. Isso não é tradição, sendo que na Europa sempre foi. Né? A gente tem o DOC, que é a denominação de origem controlada, ou DOP, denominação de origem protegida. E isso vem na embalagem e você sabe que aquilo é realmente bastante sério, porque é conferido por um consórcio europeu. Eles têm a chave da sua propriedade, eles podem entrar na hora que eles quiserem, sem te avisar, que é justamente para você não forjar e não mascarar, maquiar. Né? E eles só conferem esse selo para o seu produto se eles tiverem a certeza de que você está criando aquele animal ou cultivando aquele legume, porque não é só para proteína animal, mas para vegetais também. Vinho, tudo, né? Vinho, tudo. Exato. E porque aí está relacionado à topografia,
o que eles chamam de terroir, né? Que são características específicas daquele pedaço de terra que conferem à alimentação do animal certas características que vão aportar mais sabor e torná-lo com aquelas características de entremeio de gordura, no caso do gado, ou até do suíno, né? A gente não falou dos suínos, mas é uma proteína que no Brasil vem crescendo demais, e a gente tem raças incríveis, né? Mas quando a gente fala de suíno, por exemplo, ali na divisa de Portugal com Espanha, região de Extremadura, onde tem o famoso pata negra, né? Os suínos de Belhofa. Posso fazer uma piada ruim? Bora. Não é sobre o Palmeiras, né? Não, que a carne lá não é boa, né? A carne lá não é boa. É Extremadura. Não pode perder, né? Extremadura não é boa, cara. Extremadura. Não pode Ele perder. levou o nome do lugar devido à carne que não é de boa qualidade. Viu como eu sei? Ó, tem que até explicar a piada para as pessoas. É tão complexo que Tão nossa complexa que é. Não, senhora. é difícil. Às vezes uma certa dificuldade para entender. Alguns vão entender no próximo episódio. Sem entender. Mas Melhor vamos lá. não entender. Extremadura. Daí... Então, esses animais têm, né, esse selo que é conferido por esse consórcio. Você, Dani, estava falando sobre a charcutaria que a gente está iniciando ali no Açougue São Joaquim, a charcutaria de maturação, né? É diferente da charcutaria... Explica o que é charcutaria, né? Que Explico. tem muitas pessoas que não vão entender esse termo. O Zico, por exemplo. Eu achei que era charuto já. Charuto. Ia fumar essa charcutaria. Ele gostou da ideia da Já charcutaria. gostei. Boa. Não é charutaria, né? Porque fala charcutaria, já lembro charutaria. Né? A charcutaria é uma arte que tem em trabalhar a proteína embutida, ou não, na verdade a palavra charcuit em francês vem de cozido, né? Meu vizinho é um charcuit, chega direto. Mas olha, é bonito chamar ele de charcuit. Agora chama de charcuit. Ô, charcuit, velho. Ô, charcuit, velho. Boa, gostei dessa. Mas aí foram abrindo uma série de frentes de trabalho dentro da charcutaria que não é só com cozidos, né? A gente trabalha com a carne maturada. Então, envolve os embutidos, que seriam as linguiças, que o São Joaquim já tem aí há 41 anos, né? O pai do Thiago, o seu Alfredo, faz com excelência. Inclusive... Já fazem as linguiças mais tradicionais, assim. Exato. E é bacana porque a gente está falando aí hoje da guerra de Rússia e Ucrânia. E aqui no Paraná tem a Cracóvia, que é um embutido de carne suína, né? E que teve origem na região de Prudentópolis, cidade ali muito famosa pela produção de feijão preto, a maior produtora de feijão preto do Brasil. E uma colônia de ucranianos que deu início a Cracóvia. Cracóvia é o nome de uma cidade polonesa, na verdade. E por que não uma cidade ucraniana? Porque foi encomendado por um proprietário de churrascaria polonês, na época, isso falando da década de 70, para a colônia de ucranianos. Então ficou Cracóvia, porque era... E vocês fazem a Cracóvia ali também, Fazemos. não? Mas aí agora o que vai mudar, então? Porque Olha, já tem... novidades. Já tem as linguiças artesanais ali, né? Então, o que vai Voltando, mudar? né, ao que é a charcutaria de maturado. São certos cortes de carne, principalmente suína, né, alguns bovinos, que a gente, através do uso de especiarias, de temperos, sais, métodos de conservação ancestrais. A gente está falando de tempos que não existia geladeira, Exatamente. né, onde se defumava. Então, começa por aí, a defumação como um método de conservação. E a charcutaria, hoje, ela fica dentro de câmaras com ventilação, umidade e temperatura controlada para manter a salubridade dentro do que a vigilância sanitária exige, né, para consumo. E aí a gente tem os produtos de curta duração e os de média e longa duração. A gente está falando de 3 meses de maturação da carne até 2 anos, quando a gente fala de Nossa, bastante. Bastante. Caramba. Né? Quando fala de um prosciutto de Parma, né? Que é Eu frequentava quando era novo esses lugares, esses prostitutos. Fui muito. Hoje eu sou homem sério. Ele gosta, ele vai virar cliente assíduo lá. Eu ia muito esse prostituto. Era bom demais. Keep cooler, R$100, né?
Era uma prostituteria que me Meu Deus do céu. Ele até se emocionou Eu me ali, ó. emocionei, eu também. Os sabe? olhos brilharam. Vem um filme na cabeça, Veio né? um filme, nossa, tá, veio coisas. Gostou da ideia? Nossa, gostou Jandira, da lembra ideia? Jandira? Jandira, o nome da minha mãe. É. Ai, ai, ai. Jurema. A Jandira, então a Jurema, Epa! prima da Meu Jandira. É que pela minha idade, as meninas eram Jandira, Dirce, Lourdes, né? Pela minha época, Jandira, Dirce, Lourdes, quem mais? A Noêmia também, que eu sempre falo que você não vê no recém-nascido nome Dirce, né? Não vê, cara, imagina alguém de nome Dirce. Cara, eu vou no chá de bebê da Dirce, não tem. Só depois de grande que vira Dirce, né? Depois nasce com 30 anos já, Dirce. Então, a Jandira também, a Jandira já nasce com Não 25. consigo imaginar um bebezinho, né, Jandira? Não, vamos nasceu a Jandira. Não tem? Não tem, então da minha época. Mas agora eu tô mãe Jandira, sacanagem, Minha né? mãe, Jandira, esse passado aí. É, será que eu conheci essa mãe? Não conheci essa mãe. Mas enfim. Vamos mudar pra Vamos Vamos mudar o de rumo. assunto Como aqui, diz ó, tem muita Leôncio, como coisa diz pra Leôncio. falar. Vamos dar um rumo dessa prosa. Mas falou em carne, eu fico imaginando também como fazer uma carne. E eu vejo, além da churrasqueira, tem muitos lugares, a fritadeira também, que eu faço muito na fritadeira, porque eu tô em casa, da meia-noite, não vou acender. Quero fazer 2 pedaços de carne. Você sabe, sempre vou lá e falo, quero fazer na minha fritadeira, né? E faço, e fica gostoso Fica também. bom, né? Fica bom. Mas, por exemplo, ali no mundo dos fogões. O Mundo dos Fogões tem uma enorme... Você conhece bem o lugar lá? É cliente Eu do vou lá, Mundo dos eu vou lá, Fogões. o gaúcho quase mata nós lá quando ele vai lá. Mas o que, Não deixa a gente sair de lá sem É, alguma coisa. E o que Mas é você difícil indica? Mas Sei lá, pra se é alguma gente coisa. que gosta desse Nossa universo, Senhora. cara, lá é o céu, né, meu? É. É. Até porque não... Até o Zuki falou, cara, em São Paulo não verdade. tem um estabelecimento que tenha tanta variedade. Cara, você chega lá, eu quero não sei o que, tem, tá aqui. Quero a tampa Cara. da panela de pressão, tá aqui. O cara tem tudo, cara. Tem tudo. Cara, a é borrachinha incrível. de não sei o quê e... Fora pote, Não, utensílio. tudo. E uma organização que é impressionante, né? Impressionante, Cara? né? O gaúcho é muito... Cara, Legal. o pessoal lá em Guarapuava, aquele pessoal nesses dias foram até Guarapuava, invadiram lá pra tentar roubar. sim. Se eles souberam o que tem no Mundo dos Fogões, você vem pra Campo Largo. Não, Tem não. milhões e milhões aqui de Não dá ideia. Fala, Zico. Meu Deus do céu. Só que o gaúcho é incrível. Ali deve ter algum dispositivo que a hora que entra, sai um fogão na cara do... sai, lança. gaúcho O pessoal tem, morre na hora. Tem, Lança ali. chama. Cara, se o seu Aquele Cânia vem gaúcho aqui, é- ganha guerra, velho. Tem de tudo ali, meu Deus do Tem, céu. tem Então, um de abraço, tudo. pro E de pessoal. ferro ainda, De pesado. ferro. Cara, não, ele é uma enormidade mesmo. E ali pra quem ama fazer um Não, é churrasco absurdo, ou qualquer absurdo. outra coisa, a parilha também ali, né? Tem de tudo, né, cara? Eu vi Então, coisas ali que eu só vi na Catalunha, lá na Espanha. Olha E ele tem só. ali. Olha isso que ele São- falou. É. Faz esse recorte aqui. No Mundo dos Fogões, você só Não viu... faz recorte, algo- não. Você dá um desconto pra nós, gaúcho. É isso aí. Faz Abraço, isso, gaúcho. dá um Todo mundo tá desconto. faz assistindo. recorte. O que tem no Mundo dos Fogões, você só viu onde? Então, vamos sair da frente aqui. Na Catalunha. Olha. Não, mais nada. ele tem muita Renovado coisa- mais um ano. Tem muita coisa legal lá, cara. É Já- impressionante. Cara, é bom, né? Grande E daí Mundo você dos falando Fogões. dos embutidos, mas agora tá aumentando esse consumo de embutidos, assim, e em que sentido que é? É mais aquela coisa do aperitivo ou não? É para fazer pratos mesmo? É uma coisa que eu venho falando com o Thiago. A gente está nesse bate-papo, esse bate-bola, para começar essa consultoria, essa parceria há mais de 2 anos, né? Olha só. E aí veio a pandemia, passou uma rasteira, né, em mim. Para o Thiago foi bom. É curioso isso, né? Como que alguns se deram bem falando Sim. comercialmente, Que doido isso, né? Muito, muito É pra interessante. gente comer em casa, né? Exato. E eu que estava muito forte na área de eventos, né? Para mim, assim como o pessoal das artes, né? Músicos, atores de teatro, cinema, enfim, isso daí foi bastante prejudicado. Mas a charcutaria, na minha opinião e de alguns entendedores, é o próximo queijo da vez, né? A bola da vez agora é a charcutaria. A indústria tendência. é super. E falando de Brasil, né? A gente sempre teve um problema muito grande na parte de venda dos laticínios produzidos em outros estados. Nosso Ministério da Agricultura não permitia venda interestadual, né? E sendo que a gente podia consumir os queijos importados feitos à base de leite cru, mas a gente não poderia consumir o queijo mineiro feito à base de leite cru. É um paradoxo, né? Quer dizer, pode atravessar o oceano, mas não pode atravessar a fronteira do Brasil. Sim. Por interesses é que a gente prefere não mencionar, porque é polêmico, né? Mas rende um tema bom. O fato é que, por ação de alguns aventureiros,
E aí vai um abraço para o Bruno Cabral, que foi um desses pioneiros a levar os queijos clandestinamente para o exterior, para participarmos dos campeonatos mundiais do queijo. E a gente está falando das principais nações produtoras de queijo. Acontece que isso daí ganhou uma repercussão enorme. Já há 3 anos que o Brasil traz pelo menos 50 medalhas, né, entre ouro, prata e bronze, falando a nível mundial. E isso forçou o Ministério da Agricultura a ter uma flexibilização nas vendas, porque esses pequenos mestres queijeiros ganharam notoriedade. E o que está acontecendo com a charcutaria, né? Então não ficou muito bem explicado ainda, mas a grosso modo o salame italiano que a gente consumia é parte da charcutaria. O guanciale, né, que aqui no Brasil a gente quase não consome, mas que é o que faz a massa carbonara, a gente substituiu pelo que bacon. delícia. Né? E o guanciale é a parte da bochecha inteira suína, né, que passa por um processo de maturação com ervas e depois aí de 3, 4 meses ele está apto para consumo e fazer. Então você vai compra um animal e consegue aproveitar melhor ele. Isso. Com Na tudo que verdade, ele tem. essa é uma técnica chamada face to tail, né? Que a gente fala, que é você usar o animal do focinho ao rabo. Entendeu? E na verdade, todos os animais, o bovino e o suíno, são animais que se consegue aproveitar. Na Europa, a bochecha bovina é um dos pratos mais caros, é uma iguaria. Aqui o pessoal usa como descarte, eles descartam esse tipo de proteína, entendeu? E é uma carne, um produto muito bem preparado, o cara se come de joelho. E é pela falta de conhecimento e estudo mesmo, né? Porque o que acontece? Né? O brasileiro é muito acomodado em algumas coisas e em alguns pontos ele é um pouco relaxado, digamos assim. Ele come o que der, entendeu? Eu lembro muito da parte de linguiças. Quando eu ia em churrascaria, meu pai não deixava eu comer linguiça em churrascaria nem a pau. Ele falou, não, você não vai comer isso aí porque eu não sei o que o cara colocou nessa linguiça. Então, assim, a gente tem... e a cultura do nosso segmento está mudando muito agora. Por isso que o cliente está mais exigente. E tem que ser exigente. Porque hoje a carne, só para você ter uma ideia, de custo, para mim, um animal sai R$22 o quilo do animal. Qual é que tem lugar que vende carne a R$16,90? É difícil, né? Você tá entendendo? Não fecha a conta. Né? E não vamos entrar nesse detalhe, mas assim, o que eu estou querendo dizer assim, o brasileiro ele vai muito pelo preço das coisas e não pensa na qualidade. Ele não vê em uma linguiça, por exemplo, um cuidado que a gente tem os insumos que a gente utiliza para fazer a composição da linguiça. Um deles é o sal de cura. O sal de cura é um produto que é teoricamente, obrigado pela Anvisa para a gente utilizar, porque é o produto que dá a garantia que aquele produto não vai estragar. Né? A cura é uma mistura de sais que faz o produto ter uma validade maior. Só que, assim, as pessoas não sabem a quantidade que você está ingerindo daquilo lá, que simplesmente é o nitrito e o nitrato. A gente vê muitas pessoas falando sertaneja, do né? nitrato, nitrito e nitrato. Né? O nitrato é cancerígeno e tudo mais. Você falando do preço, só que é 22 o quilo, mas tem partes que vão valer mais. Do animal inteiro. Então, mas essa é a média. Mas tem partes que valem mais Com e certeza. tem partes que valem menos, né? Sim, que são mais simples. Mais simples é que, assim, todo corte tem o toalete, que a gente fala que é a limpeza e a separação dos músculos, né? Por exemplo, picanha não representa nem 1% do quilo do animal. Não chega a dar 1%. Por isso que é o produto mais caro. Por isso que a picanha é o quê? 900 gramas, né? Não existe picanha 1,5 kg, né? Então, essa é outra coisa polêmica que está errado esse conceito. Depende do tamanho do boi. Sim. Se o animal pesa 500 quilos, ele não vai dar uma picanha de 900 gramas. Entendi. Entendeu? Assim como um animal de 300 quilos não vai dar uma picanha de 2,5 kg. Então, vai depender muito da raça, da genética do animal, até porque a anatomia do animal está relacionada diretamente com a raça. Né? O Angus é um animal que não é muito grande de tamanho, mas se você olhar ele de costas, você vê que ele é um animal largo. Né? Ele cresce para os lados. É um bulldog. É um bulldog, exatamente. Então, é um animal que, teoricamente, tem um traseiro um pouquinho maior e, teoricamente, vai dar uma picanha maior também. Putz, já lembrei do postieiro de novo. Prosciutto. Mas não vai dizer que você não olhava, você não via... Quando você via a raça, né? Não tinha uns com o traseiro maior, os traseiros menores. Eu falei, olhar o tamanho da picanha. O tamanho da picanha ali, ó. E quais são os cortes que hoje estão mais em alta, que antes não existia? Os cortes que a gente vem falar, T-bone, Fiorentina... Na verdade, hoje os assim, cortes né? mais em alta são os cortes do dianteiro.
do quarto dianteiro, que é a parte onde as pessoas antes compravam como carne de segunda e carne de panela. Né? Óbvio que não é todo animal que vai dar uma carne Mas por que de antes, qualidade. antes era carne de segunda e hoje é uma carne premium? Por quê? Assim, só a forma de fazer o corte é tanta diferença? Não, é a raça, né? O manejo pasto. do animal e a forma de preparo. E o cultivo do pasto? Também. Também. O alimento do animal, né? Hoje a gente tem duas formas de você tratar o animal. A pasto, né? Que é o grass feed, que a gente fala que é o animal 100% tratado a pasto, que tem uma tendência a ter menos marmoreio a carne, e a carne, não vou dizer dura, que é mas marmoreio? Marmoreio é a gordura entremeada nas fibras, que é aquela carne pô, riscadinha, aquilo é bom, bonitinha, hein? que você olha, né, dá Cara, vontade de comer. isso é- E isso deixa a carne mais macia. Ajuda a dar mais sabor e deixar a carne mais macia. E a carne tratada a pasto, a tendência é a carne ser um pouco mais rígida do que o animal tratado a confinamento. Porque o confinamento, é por isso que a carne de confinamento é um pouco mais cara também, porque o custo é mais alto. Só que você acelera o processo de formação de músculo no animal e você consegue abater o animal com menos tempo de idade. Né? E essa é uma das coisas que mudou muito também, Dani, em relação à carne de segunda, que antigamente os animais eram abatidos com 4 a 5 anos. Nossa. Entendeu? Demorava muito. Então ele ficava 4, 5 anos andando, né? E isso faz a carne fazer, né? dura. Hipertrofiar e ficar mais dura. Personal, né? quanto Virava um tempo? personal. Esses monstros que tem aí, né, Virar um personal, Não, né? um personal. Hoje não. Hoje tem animal abatido com 12, 14 meses. Nossa. Entendeu? Novinho. Então, assim, a tendência é ter um animal com a carne muito mais macia. Só que você consegue o mesmo tamanho, o mesmo peso, só que daí os ossos são mais finos, ou seja, dá um rendimento maior de carne e uma carne muito mais macia. Tem os né? fatores também que influenciam, como a topografia, né? Que o gado que está numa região Sim. montanhosa vai ser um gado mais musculoso se ele for criado solto, né? E, consequentemente, vai gerar uma carne mais dura. Só que aí a gente compensou isso com a evolução genética também. Então, o Thiago mencionou o Nelore, que aqui na região do Paraná, principalmente, sempre foi muito forte, né? O Nelore, ele vem de uma linha da Índia, né? Então, Gir, Nelore, são sub-raças, né, da linha Indo, e sempre tiveram essa fama de ter o dianteiro duro. Né? E aí tem uma curiosidade que a gente estava assando na fazenda Nelore do Golias, né? Um abraço lá para o pessoal também, que são produtores incríveis da raça Nelore. Para vocês terem ideia, eles exportaram, se eu não me engano, 3 anos atrás, 25 mil cabeças para a Arábia Saudita, vivos, né? E de avião. Nossa. Né? Meu Deus. Porque aí é uma outra questão também, o maltrato. Mas no check-in, esses bichos. Né? O maltrato que eles Pode ver. o navio demanda muito tempo. Isso faz estressar o animal e ele chega no destino já com a musculatura toda rígida. Né? Então, isso eles não querem. Então, não adianta comprar quantidade se não tiver qualidade, né? Exatamente. E nesse assunto a gente estava falando, né? É. Hoje tem todo um processo pro Meu abate. Deus, é muitos macietes que a gente não imagina. Demais. É muita coisa. Não, vocês não têm um noção estudo do que, mesmo da do carne, que é né? a cadeia produtiva da carne hoje. A séria, né? Ah, A gente tá falando a da séria. cadeia produtiva séria. Que dá a reação. Ah, mas a carne Angus é cara. Mas não tem como ser mais barata. É. Porque ela é controlada do início. Antes do animal nascer, ele já é controlado. Entendeu? Antes dele nascer, ele já é controlado. Então tem toda a questão se o animal é castrado ou não é castrado. Por exemplo, o animal antes de ser abatido, ele fica 2, 3 dias em um piquete com ventilação, com Música clássica. música clássica, dependendo da raça do animal. Ele sendo hidratado com, como é que eles falam? Aquela água, né, que eles jogam para refrescar Vapor. o animal, para o animal não ter estresse na hora do abate. Ele pensou, né? tô numa boa, vai morrer, Então, bicho. tem várias situações, sabe? Hoje Ai, que dó, é né? muito mais complexo que a gente pensa. Por exemplo, tem uma linha de abate que chama halal, que é para os muçulmanos consomem esse tipo de carne. Nesse dia, só entra só a pessoa que abate dentro do frigorífico. O frigorífico tem que ser higienizado de ponta a ponta. Entra só a pessoa, ele faz uma oração antes. Ele faz a oração deles lá, muçulmana. E ele faz o abate da forma que a religião dele permite fazer. Olha só. Entendeu? E dessa carne sai com selo halal. E são Caramba. poucos frigoríficos que fazem isso.
Entendeu? Meu. Você não teve em Foz no Fino Rafael, Corte? No Fino Corte, Com, não. com aquele turco lá? Não fui antes. Mas você sabe quem é, né? Sei, aham. Então, ele só compra Esse carne cara é bom. halal. Ah, é? É, o Nabil. O Nabil. É, ele só compra carne halal. E daí, então, assim, tem um dia específico que aquele frigorífico só bate animal pra ele. Caramba, hein? É. E tem que ser fêmea, não pode ser macho, tem essa questão também. Carne fêmea e macho são diferentes as carnes. Né? Tá brincando? É, o teor de gordura da carne da fêmea é um pouquinho maior, então tende a ser uma carne mais macia. Né? Só que, por outro lado, é uma Cheio carne das mais coisas. gordurosa. Cara, é assim, a gente poderia ficar um dia inteiro aqui falando só sobre a produção de carne. Que as pessoas não têm noção disso. Sabe? Eles acham que a carne é um boi que abateram e aquilo virou carne. Não é. Hoje tem várias linhagens de carne, né? E tudo isso interfere nos cortes. Por exemplo, tem animal que eu não consigo classificar no açougue como uma carne para a gente servir, do dianteiro que eu posso servir como carne para steak, carne para churrasqueiro. Uhum. Obviamente, aquilo vai virar uma carne boa de panela que também vai muito do preparo. Uhum. Tem vários tipos de preparo. E cada proteína tem o seu tipo de preparo. É o músculo. O músculo é uma carne com muito colágeno. Então, se você não tiver técnica para derreter aquele colágeno e aquilo virar aquela gelatina quando a gente come um ossobuco bem feito, uma sopa de músculo, você não vai conseguir ter esse resultado. Você vai comer uma carne extremamente dura. Então, tudo isso é técnica, né? É isso que a gente bate muito na tecla, né, Renato? Cortes, você valorizar cada corte da forma que ele tem que ser valorizado. E preparar da forma que ele tem que ser preparado. E falando em Legal. preparar tanta comida e a sujeira que faz na cozinha. Eu Meu imagino, Deus do céu. E o açougue São Joaquim, a higiene e a limpeza é... Vigilância Eu acredito que sanitária, eles tudo pegam, dentro dos protocolos, né? só pode ser um lugar eles pegam os produtos, só pode ser de lá. Na Trópio. Trópio. É. A Trópio, ela é E é especial. mesmo, e é mesmo. Olha aí, não, você viu? É da Trópio. O Juliano O agora. Juliano. O Juliano tá magrão, né? O Juliano tá magro, Tá né? magrão. Eu acho que ele ficou uns Joga 10 beach anos. tênis, acho que todo dia. Ficou uns 10 anos É, mais né? novo, acho, o Juliano, né? Não, tá bonitão, magrão. Já dá pra... Um dia ele foi jogar no Jogo das Estrelas ali que o Batista fez, né? Eu até falei, brinquei, depois daquele dia, ele falou, aquilo que me incomodou. Eu falei, eu vou emagrecer. Eu falei assim, eu tava narrando, falei, olha só, olha a bola, pegando a bola, não sei o que. Ele olhou, olha, você não vai ficar assim. E a Trópio é sensacional. E fabricação também, né? Então, eles fazem lá, isso é um grande diferencial deles, até porque, assim, como você estava falando que carne tá caro, produto de limpeza, comida em geral, tá tudo mais caro, né? Aham. Tá difícil ir no mercado, a gente se assusta cada vez, né? E eles E ali, produzem a maioria eles dos que produtos. produzem altíssima qualidade, eficiência mesmo. E tem o detergente dele que é muito bom. Eu gosto de comprar o de 5 litros, porque daí lá em casa vai bastante. E essas embalagens de 5 litros ainda fica mais barato. Mais barato. Então tem desengordurante quando vai fazer um salame, vai... Tem um bom desengordurante, né? Porque vamos combinar que limpar a grelha ninguém quer. Não, então, mas ele tem o limpa-grelha também, Olha aí. que eu uso lá em Olha, casa. isso é E bom. a mulher que trabalha comigo lá, ela fala, Dani, esse aqui é bom. Porque ele vai derretendo a gordura, não precisa ficar esfregando. E daí pode limpar a coifa, pode limpar fogão, pode limpar não só a grelha. Então, assim, ele tem muito produto lá. E não só o que ele produz, mas também tem outras variedades lá. Então, fica a nossa dica aí para quem quer economizar, quer comprar qualidade e produto de limpeza bom, é lá na Trópio com o Juliano. Juliano, um abração, Juliano. Esse é o lado da gastronomia que o pessoal não fala, né? O pessoal fala tanto do glamour na cozinha. Do que pratinho não pronto, é né? verdade. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta, você como consultor. Quais são os principais pontos que prejudicam a sobrevivência de um restaurante, de uma lanchonete? O que você vê, assim, de principais erros? São muitos, né? Prepare. A lista é grande. Prepare a lista. Mas começa com a liderança, com os vícios que as pessoas têm. Muitas vezes a pessoa abre um estabelecimento na área de A e B, que a gente chama, né? Alimentos e bebidas, sendo que ela nunca teve a experiência de ter vivenciado o dia a dia desse negócio. Né? É fundamental essa experiência. Na minha opinião, sim. Né? Por mais que ela venha contratar profissionais experientes, que também tem se tornado raro no Brasil. Por quê? É uma área que não é bem remunerada e agora a gente vai abrir a polêmica mesmo, né? O bom de papo vai esquentar. Ai, Ai, meu Deus do céu. Bom de assar.
E a gente tem um sindicato que trabalha de uma forma, na minha opinião, muito incorretamente. E os empresários se pautam pelos valores que são estabelecidos pelo sindicato, né? Falando aí do sindicato dos cozinheiros. Em algumas áreas nem sindicato tem, né? Então fica muito nos acordos que são feitos aí. O Thiago vai me ajudando a falar, mas criou-se um vício, né, de, por exemplo, um estagiário na cozinha, ele não é remunerado. Acho que é a única profissão que eu sei que o estagiário que investiu ali durante 2 anos e meio em uma faculdade de gastronomia, uma grana alta, né? Então já começa por aí. A cozinha ela passa a ser elitizada, falando de 15 anos para cá, né? Que ele não vai ver o retorno desse investimento mesmo, né? A não ser que ele tenha a condição de ter viajado para o exterior, passado um período em um restaurante muito bacana lá, porque mesmo que você passe por um restaurante bacana aqui, você não é valorizado. É interessante isso, né? Nossa. Se você não fez uma faculdade, mas você Não trabalhou vem no com nome. exterior e tem esse background gringo, você já ocupa um cargo de liderança. E aí começa outro erro, né? Você está colocando a pessoa num cargo de confiança, sendo que ela não tem experiência de tempo para aí sim receber o título de chefe, né? A gente voltando ao início da nossa conversa, nós somos cozinheiros e o chefe é um título que ele recebe na condição que ele está no momento dentro de um O restaurante. chefe não é a profissão, não é a é como profissão. ele está naquele momento chefiando uma cozinha. Exatamente. E aí as faculdades de gastronomia também vendem, né, de forma incorreta essa ideia de você vai sair formado chefe. É uma grande mentira. Né? Você vai sair um cozinheiro e o que vai te dar a capacidade de se tornar um chefe é o tempo de estrada, né? E a função que você vai exercer dentro da cozinha, né? Que não é só saber cozinhar. Um chefe, ele tem que saber administrar a cozinha toda, né? Na É verdade, um gestor da cozinha, né? Exatamente. É E aí um o que ele gestor. menos faz é cozinhar, por incrível que pareça. Né? Porque ele tem que estar em todas as frentes e coordenando, principalmente quando a gente fala de hotelaria, que ele se torna um chefe executivo, às vezes, de uma rede. Nossa. E aí ele tem que ter uma visão macro, né, de todo o negócio hoteleiro. E ele não fica na frente do fogão. Ele pode até desenvolver uma receita, né, um cardápio. Os pratos geralmente foram ele Sim. que desenvolveu, né? Sim, isso. E a pressão? Tem que ter a pressão mesmo? Não pode ser mais tranquilo uma cozinha? Porque, pelo amor de Deus... Essa pressão, tá certo, a demanda e tal, o cara tá esperando lá, né? Mas... vamos fazer uma tranquilidade esse negócio. Por que tem que ter essa pressão? É uma cultura já da cozinha que tem que ter a pressão? Isso vem do método europeu, né? A cozinha nasce com bases militares. E daí vamos fazer esse prato aí, para que juntos possamos comer aí uma carniceata aí. Para o bom entendedor, meia interpretação vasta aí, né? Sabe de quem que a gente está falando? Brincadeira sadia aí, né? Brincadeira sadia aí, gostei da carne aí, mas esse a carne tá dura aí. Manda o aguil, né? Manda aguil aí pra essa Esse carne. sangue vermelho aí. Esse sangue vermelho aí. Mas eu tenho que falar que essa dieta, a carne da dieta dura aí. Da ditadura. Mas é isso, não tem que ser assim, né? Na verdade, vai contra os nossos princípios de cozinhar, porque você está colocando energia no alimento que vai alimentar, além do físico. Eu acredito muito nisso, né? Você está se alimentando de emoção. Por quê? Quando você entra num restaurante e o cozinheiro ele consegue alcançar em você a memória da sua infância através de um prato que ele serve, ou de um momento especial que você teve, te emociona, né? Ele te ganhou naquele momento ali. Isso daí, o cozinheiro ele tem todo o mérito, porque ele conseguiu atingir no seu paladar uma essência, uma energia. Só que imagina só um batalhão de cozinheiros ali estressados, ouvindo grito, chorando, cansei de derramar lágrima empratando em restaurante bacana e que ia ser servido ali. A pessoa comeu felicidade? Comeu boa energia? Não, né? Pagou caro para comer um prato com energia ruim. Né? Sofrida. E, infelizmente, a realidade do cozinheiro brasileiro não é de um trabalho feliz, leve, e onde ele tem um ambiente como o São Joaquim proporciona, com higiene, né? Com iluminação boa. Pensando na carga horária do funcionário, né? Funcionário...
infeliz. Mas eu sempre assimilho muito a profissão de açougueiro com a de cozinheiro. E hoje, né, eu com um pensamento um pouco diferente, um pouco moderno, né, até hoje é uma coisa que meu pai briga junto comigo, é dar uma qualidade de vida maior para os nossos funcionários. Porque antes, quando meu pai começou a trabalhar, o açougueiro começava às 4 horas da manhã e fechava o açougue. Era até às 19 horas. Então a gente está falando aí de 15 horas de trabalho. Sem folga semanal, de segunda a segunda. Entendeu? E isso não existe mais, sabe? E a cozinha é a mesma coisa. O cozinheiro aí tem uma jornada de trabalho de 12, 14 horas, às vezes dobrado. Às vezes o cara não descansa. O cara faz o café, o almoço, isso vai refletir na descansa qualidade, 2 horas certeza, da tarde, né? e trabalha até 1, 2 horas da manhã. Porque no outro dia a cozinha tem que estar limpa para o cara começar tudo de novo. Entendeu? Então, essa cultura a gente tem que mudar também. A gente tem que pensar não só na profissão, mas no ser humano. E como é que um cara que trabalha 15 horas no lugar vai trabalhar feliz? Não existe. Isso não existe mais. Exatamente. Né? Zuki, mas o que você pode pontuar, então, desses erros? Até porque a gente tem um tempo aí para seguir. É assunto que não falta. Faltou a gente conversar muita coisa interessante, assim, porque vai rendendo de um lado e do outro. Mas, assim, até para a gente orientar os profissionais de gastronomia aqui da cidade, assim, você que tem esse olhar crítico já de um estabelecimento, o que as pessoas têm que se atentar para poder melhorar, evoluir? Primeira coisa, né? O administrativo tem que estar muito redondo. Né? Ter um bom gestor de RH. Né? Às vezes essas duas funções se concentram no empresário, né? Quando o negócio é pequeno. Mas ele tem que sair da zona de conforto e buscar formação, né? Manter atualizado aí com as tendências de mercado, sair da zona de conforto. Né? Sair da mesmice. O que a gente vê já começando a acontecer de uns tempos para cá no mercado da carne é mais do mesmo. Né? Então, citando o exemplo dos métodos de cocção, dos assados, hoje deu um boom, né, através dos grandes eventos de assado. As pessoas estão fazendo aquilo de forma replicada, mas sem buscar um conhecimento mais vasto. Sem saber o que está fazendo. Sem saber o que está fazendo tecnicamente. Né? Isso é importante, buscar conhecimento técnico. Né? A essência daquele prato para servir aquele prato, não um bem bolado ali, né? Agora, o principal ponto e o maior desafio, que parece tão simples e não é, para o empreendedor, é apaixonem os seus colaboradores pela atividade que eles exercem no seu estabelecimento. Se vocês conseguirem criar paixão desses colaboradores, eles serão fiéis, eles vão buscar também formação e informação junto, e então não é a questão da liderança na verticalidade, é horizontal, todos estão no mesmo nível, né? E aí tem que ter uma visão de mercado mais moderna do empreendedor, né? Buscar outras culturas também, né? Não existe uma verdade absoluta, uma técnica absoluta, existem muitos tabus, então também procurar compreender o que de fato é ou não errado e certo, se é que isso existe, né? Tem algumas coisas assim da técnica que não são corretas, mas outras não, né? E saber comprar. Isso que eu ia falar. Saber é comprar. fundamental. Se você comprar bem, a chance do teu negócio ter uma vida longa... Nem que seja um pouco mais caro, né? Mas aí você está E nem entregando sempre o qualidade. barato vai te gerar economia. Isso. Né? Principalmente quem trabalha com restaurante de buffet. Que às vezes o cara acha que está economizando pagando R$1, R$2 mais barato, só que ele não, é que essa é uma conta que ele não vai fazer. Dificilmente o restaurante vai pesar tudo que volta no prato, ele pesa. Tipo, ó, isso aqui o meu cliente não comeu. Vou pesar isso aqui para ver no final do dia quanto que eu estou jogando de comida fora. Poucos fazem isso. Se o cara começar a ver que a quantidade de comida está sendo jogada fora, alguma coisa errada tem. E se está sobrando muita comida no prato... Tem que rever. A tendência desse cliente não voltar é muito grande. Então, é uma conta que ele não vai fazer. Entendeu? E, às vezes, é por causa disso. Por causa da economia boba que ele faz. Né? E a gente fez muito essa economia também já no açougue antigamente. Hoje, não. Hoje, eu pago mais caro pela minha carne, mas eu sei que a chance de eu ter uma reclamação é muito menor.
né? Prezando Muito pela menor. qualidade Claro, mesmo, né? Exatamente. É uma boutique. Entendeu? É uma Não, e boutique da ali, carne. ali no açougue vocês Sim. realmente transformaram, né? Não só a questão de estrutura física, Sim. mas o que você Visual tá muito agregou bonito. ali, uma visão mais moderna de negócio, de açougue, né? Então, além daqueles cortes tradicionais de carne que teu pai vem desempenhando muito bem, assim, Sim, essa sim. tradição na cidade, você trouxe a inovação, né? E vocês estão caminhando juntos nisso. Isso entra também, né, na parte que o Zuki estava falando aqui em relação aos restaurantes. Se a gente não se reinventar, se inovar toda hora, uma hora a gente vai morrer. Não tem jeito, entendeu? E eu vejo que, assim, hoje eu tenho convicção que a gente a gente inova e puxa um monte de gente atrás junto em relação ao ramo da carne. Que eu vejo que a gente sempre... E eu sempre tenho 2, 3 cartas na manga. Quando eu vejo que a galera começa a replicar muito, eu Já já tem que tenho... mudar. Já tem que mudar, porque aquilo já não é mais novidade. Né? Então, tanto é que eu nem uso muito mais esse termo, novidade, que eu não sou o Sr. Joaquim, porque não é novidade. Um monte de gente já faz. Mas a ideia minha é essa, eu lançar novidade. Coisas que você não vê tanto na cidade. Porque eu vejo muito Campo Larguense reclamando, né? Que não tem isso em Campo Largo, que não tem aquilo. Daí quando tem, não prestigia. Daí eu comecei a estudar por que não prestigia. E muitas vezes é por isso, por falta de qualidade e porque não está entregando realmente o que o Campo Então tem que Larguense quer. repensar o Tem que negócio. repensar. Entendeu? E eu vejo uma cidade... Muita gente fala assim, Thiago, você tinha que abrir um açougue em Curitiba. Lá ia dar certo. Eu falei, não, eu quero fazer meu negócio em Campo Largo. Porque eu sou campolarguense e eu quero aqui. Meu povo, minha gente. E aqui tem que ter coisa de qualidade. E aqui também Né? consome, né? Também quer coisa de qualidade. Sim, exatamente. Só que às vezes a gente quer dar uma boicotada, não sei o quê, e fazer do jeitinho Campo Larguense, e não é assim. Por isso que muitas vezes a gente vê, mas eu tenho essa carne, mas o cara comprou em outro lugar, em Curitiba, e tá postando a foto e pagando o dobro do preço. E lógico que ele vai pagar o dobro. Porque alguma coisa de diferente esse cara tá fazendo que eu não tô fazendo. No meu caso foi um 0, que eu não vi, era 90, era 900. Aí, ó, porque ele pôs o zerinho pequeno. O zerinho pequeno. A Obrigado, vontade cara. era tamanha, né? Entende, Dani? Então, eu vejo muito isso, sabe? A gente tem que mudar um pouco nossa forma de fazer. O Campo Larguense, para ele valorizar mais a gente também. Sabe? E eu acho que é possível isso. Com certeza. Sabe? É possível isso. Sem Mas olha, perder a obrigada. essência da Sem tradição. perder a essência. E- Né? Mas obrigada pelo tanto de informação, experiência que dividiram com a Meu gente, Deus do assim, céu. muito conteúdo, uma pena, porque olha, rende muito mais, mas dá E para a- trazer para umas próximas conversas, assim, assuntos mais específicos também, né? Exato. E às vezes o cara fica rodando também, né? Porque muita gente fala de Curitiba, né? Às vezes o cara pega o carro, vai pra Curitiba procurar coisas, gasta pneu e coisa e tal. Não, fica... Sim. É bom né? pro Jonas da Camp. Daí ficou pensando, só é bom só pra ele, porque, né? Mas além de pneu de boa qualidade, a Camp Auto Center tem muito mais, né, Dani? Mecânica, serviços em geral para carro, eles estão apoiando a nossa ideia do podcast, estimulando essas conversas aqui na cidade. Então, eu tenho que agradecer esses empresários que estão nessa ideia aí junto com a gente para movimentar a cidade mesmo. E como você falou, trazer coisa de qualidade, de conteúdo. O podcast hoje, o Brasil é um dos países que mais tem produzido. E aqui na nossa cidade é algo muito novo ainda, né? É um conceito novo que a gente tá criando e acostumando as pessoas a ouvirem, a participarem também dessa conversa junto com a gente, trazendo assuntos de interesse aí para todo mundo. É Eles são bacana essa parceiros, questão né? que vocês estão falando de aproveitamento do que tem no local. É um conceito que já é comum na Europa, que eles chamam de perímetro zero. Então, os restaurantes, eles estabelecem um perímetro de compra. Então, eles favorecem a mão de obra local, gerando renda para a comunidade. Naquela região. Naquela região. Então, com isso, eles também economizam em combustível, evitam poluição nos Sim. transportes de longa distância. Né? E o legal é que eu tenho certeza que amanhã o pessoal vai acordar, vai passar no nosso São Joaquim, vai comprar carne, vai no Mundo dos Fogões, vai pegar alguma coisa para preparar. Aí ele vai, dar uma olhada no carro, enquanto eu pego, levo meu carro na Camp Auto Center. Que é pertinho do açougue, por sinal. Pertinho do açougue, pertíssimo, né? Vai ali, dá uma olhada, vai saber de geometria, pneu, vê Já tudo. compra lá na Cara, Trópio na para Trópio. limpar tudo depois. E como ele falou, pertinho, tudo pertinho. É isso. E olha E daí que se o interessante cara... que você falou, Zico. E se a gente fizer isso,
comprar do outro aqui, Exatamente. valorizar mais a gente, pense o quanto que a cidade cidade ganha com cresce. isso. A cidade com ganha certeza. e é tudo perto. Entendeu? Né? Agradecer a Exatamente. Porto. Hoje eu estou com o vestido É. da Triton aqui, Da Triton. lindo. É. Tem Eu tô moda com masculina tênis. também lá? Ou só Tem, feminina? masculino. Esse tem que Focaliza. conhecer lá, né? Você é de São Paulo. Boa. Meu Porra, Deus, ele Porto. tá metido com esse tênis aí da Porto. Olha da aí. Elos, né? Da Elos, é. É bonitão o tênis. Lançamento, que é quase feito com pneu da câmera. Parece que é pra ir pra Rural, né? Esse é o- Acho que o João nos off-road. ajudou ali a Off-road. fornecer. E essa calça aqui eu também comprei. Essa aqui é antiga já, mas essa aqui o Neném que fez os rasgos, né? O Neném, e é pertinho também, né? Porto ali, né? Pertinho do Pertinho. açougue. O Neném cheguei lá e falou assim, que calça que você quer? Eu falei, cara, eu queria uma calça rasgada. Não tenho. Eu falei, Márcia, traz uma tesoura pra mim. Eu falei, o que foi? Já vejo pra você. Foi lá e voltou. Aí agora. Gostou? Eu falei, gostei, fiz agora. Cortou pra mim, fez os rasgos. Na Neném hora fez, já ele né? personaliza. É fantástico, né? Isso. O Nenê é fantástico. É, eu gosto, sempre cito, porque ele gosta de falar de política, né? Eu adoro falar com política. Porra, é. Daí chega, viu, você soube, vem aqui, deixa eu te contar. Daí só tá eu e ele, mas ele sempre faz... Bolsonaro, presidente ali. presidente, viu? Ele fala baixinho, né, cara? Ele só tava sem ele. Parece que ele tá fofocando, né? Só Olha falta ele assim, colocar a mão aqui. pode ser que alguém passe na rua e faça uma leitura labial. Um abraço, Márcia, Márcia. são Ai, mas fantásticos, obrigada né? aí a Obrigado. vocês por Foi terem ótimo. dividido as histórias com a gente, mais conhecimento. Porra, sensacional, hein? Muito bom, muito bom. Obrigada aí, parceria de Aprendizado. todo mundo. Mais um podcast. Mais Muito um. feliz aí por estar em Campo Largo e ser tão bem recebido por todos, viu? Obrigado. Mas Nossa, obrigada a graças, você por trazer mais conhecimento a nível de São Conhecimento, Paulo, Thiagão. que hoje é uma referência nível Brasil e mundo, né? E você poder dividir isso aqui com o Thiago, que tem visão de negócio também. Sim, é verdade. Bicho é esperto, tá Visionário, crescendo, é. visionário mesmo. Inclusive, a gente recebeu uma visita sábado que Ilustre. foi ilustre, né? Sério? O teu sogro. Ah, é né? verdade, meu Ah, sogro foi lá. Inesperado. E a gente vai Meu fazer um sogro prato com produz aquele... a com a- Botarga Gold, que e é a o gente vai caviar fazer um prato brasileiro. com a Botarga Não, essa e- semana aí, a gente vai e- postar. Vamos postar. E, não, e sabe quem que nomeou como churrasqueiro oficial o Thiago? O prefeito de Curitiba. É Rafael Greca. Quando eu vou nos lugares, eu pergunto, Thiago, vem? Cadê meu churrasqueiro de plantão? Se ele não estiver, eu não vou. Olá, que É, E a prestígio. única maionese que ele come é da churrascaria Erve e da sua mamãe. Ele falou Viu? E agora da sua mamãe. E agora da sua mamãe, parabéns, valoroso. Ele é o churrasqueiro oficial do Rafael Greca. Ai, isso aí. Fiz um churrasco pro seu Greca, Olha. bem na reeleição dele. Verdade, me dá Eleição. sorte, você me dá sorte. Então, Me é vê isso 3 aí. ou 5 pedaços de carne. É, como é que é 3 ou essa? 5, não sei. Rapidinho, isso Ímpar, é tem que 3 ser ou ímpar, 5. pra dar Só. sorte. É, ele É a não, quanti- não. não. É, exatamente. Não. E ele fez a cirurgia do estômago com mais um, agora tá com 2. Eu ia fazer a Eu- pergunta. Vou falar, ó, cara, uma das maiores experiências que eu tive foi fazer carne pro Greca. Mano. O Ele cara é- é uma enciclopédia humana, né? Ele é, né? Nossa senhora. Conhecimento, né? Que legal. 2 horas falando e todo mundo quieto, só escutando ele falar. Cara. É impressionante. Eu só paro pra comer. Só para pra comer. É, não, o bicho come bem. Come bem, né? Que beleza. Então, Ah, então é isso aí, gente. Valeu. Muito obrigada. Mais um podcast aqui, então. E lembrando também, as pessoas mandem sugestão de temas aí que a gente quer fazer o podcast para vocês. É Show isso de aí, bola. um abraço. Tchau, um tchau. abraço, até a próxima. Valeu!